Vamos voltar a falar de mercado e como ele vai se comportar a partir desse momento. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu queria retomar porque já está passado, né? Cada semana a gente vai entrando numa rotina diferente, numa perspectiva um pouco diferente. Porém, muita coisa que eu falei algumas semanas atrás, elas estão começando a se materializar. Uma delas é a quantidade de pessoas que estão começando a chegar na clínica. E isso tem me chamado a atenção porque é o seguinte, a gente reduziu tempo de atendimento, a gente reduziu funcionários, então a gente está com uma capacidade de atendimento para um determinado número X menor que o nosso habitual, porque essa era a demanda. Só que agora as pessoas estão começando a sair de casa. As pessoas estão começando a entender a necessidade de repente, fazer um acompanhamento das suas doenças crônicas. As suas rotinas estão atrasadas e doenças novas estão aparecendo, infelizmente, mas é a realidade, as doenças novas vão aparecendo e as pessoas precisam perder o medo de determinada infecção por conta de pandemia e assumir que elas precisam de atendimento e a gente precisa estar capacitado para isso. E foi exatamente isso que eu tenho percebido nos últimos dias. A demanda está aumentando e o nosso atendimento vai começar a se adaptar a isso. Ou seja, nós já começamos a chamar algumas pessoas que estavam com horário reduzido para que elas voltem a essa normalidade do trabalho delas. E isso vai nos possibilitar estar preparados justamente para essa nova demanda crescente que eu imagino que ela vai ser mais impactante em algum momento. Eu creio que as pessoas estão represadas em casa com a necessidade de atendimento médico e elas estão prorrogando essa necessidade. Isso eu vejo, eu converso com os pacientes e muitos deles falam exatamente isso, que estavam com dor, mas estavam com medo de sair, até que chega um momento em que o risco-benefício acaba pesando mais para sair, assumir um risco, na cabeça pelo menos dos pacientes, assumir um risco de sair e ser atendidos, porque elas chegam muito ansiosas, algumas, né? Não é a maioria não, mas alguns chegam um pouco ansiosos, com medo de serem infectados por coronavírus e etc. Então, faz sentido, para as pessoas faz sentido isso, esse bloqueio de sair de casa, evitar isso, mesmo que com dor e tal. É um risco que eu vejo com preocupação, mas aqui a gente vai falar a respeito do nosso posicionamento, o que a gente pode fazer. Lógico que isso já foi dito já naquele vídeo sobre a volta, né? Mas eu queria retomar isso só para a gente atualizar esse assunto. Então, uma das coisas que a gente fez foi isso, né? Chamar as pessoas que trabalham lá na clínica para que a gente tenha a capacidade de atender mais gente novamente. Então, essa foi a primeira medida. A segunda medida vai ser flexibilizar a agenda, aumentar o número de atendimentos, de aceitar a marcação de agenda aumentando novamente, e aí aumentar também o horário de atendimento, né? Porque a gente estava só no período da manhã, algumas coisas a gente fazia à tarde, mas principalmente em relação à ultrassonografia, a gente vai ter que começar a aumentar o número de agendas também, porque o fluxo de ultrassom é muito grande lá na clínica. A outra coisa a gente já tinha uma flexibilização de pagamento, tá? Cartão, dividir, dependendo do valor, isso a gente já tinha, mas é uma coisa que se vocês não têm é algo que pode ser pensado, né? Por conta das dificuldades financeiras que muita gente certamente está passando, então flexibilizar a forma de pagamento é muito interessante. A outra coisa, se for possível, dependendo da necessidade de atendimento, dependendo do nicho, dependendo do mercado seu, dependendo da cidade,
considerar valores, tá? Mas isso é muito delicado, isso é muito particular de cada um. Eu não quero entrar muito nessa questão, mas é algo que eu, pelo menos, vou jogar aqui no ar para que vocês pensem a respeito disso também. E aí o velho marketing de relacionamento com os colegas, tá? Eu já tinha falado, vou repetir e vou repetir muitas vezes ainda, porque eu acho isso fundamental como um potencial aumento de atendimentos, tá? Como potencial forma de aumentar a agenda, de lotar a agenda. Então, o contato com os colegas, nem que seja para avisar que você está com horário diferenciado, que você está na ativa, nem que seja para perguntar se eles estão atendendo ou não, porque isso também vai começar. Os próprios colegas clínicos, eles também estavam com seus consultórios fechados, muitos deles, e certamente eles vão ter que voltar a atender, principalmente se eles só tiverem isso como fonte de renda, tá? Então, assim, vai ser uma necessidade voltar a atender as pessoas e isso vai gerar mais exames também. É uma coisa que eu também já tinha percebido, que muitos consultórios estavam fechados, e aí isso diminui, obviamente, a demanda. E é muito interessante, que eu também acho que é muito válido como marketing de relacionamento, é você entrar em contato com os pacientes. E de que eu estou falando? Eu estou falando de você, durante os seus atendimentos, aqueles pacientes que puderem ter alguma condição mais grave, alguma condição mais preocupante para a saúde dele, que você faça um contato posterior, e você pode pedir ajuda até às suas secretárias para que anote o nome e o número do paciente. Se for o WhatsApp, melhor ainda, né? Porque fica um contato mais rápido, aquele papo de você enviar a mensagem e não ficar insistindo, mas pelo menos que a pessoa veja que você teve interesse, uma preocupação com como ela evoluiu daquele problema. Isso também é legal, isso traz uma empatia muito grande para a gente, né? Essa preocupação com os nossos pacientes, porque às vezes a gente na correria esquece, enfim, a gente se preocupa, mas acaba que a gente atropela e passa adiante por uma questão que pode ser muito, muito boa, até para a recuperação do paciente, pode acreditar que sim. Então, esses são alguns pontos que eu acho legal que a gente pense, bote em prática. Por quê? Agora que vem o pulo do gato, porque essa é uma oportunidade que a gente pode tentar começar a nivelar um pouco o jogo com relação aos grandes players do mercado, com grandes clínicas, né? Porque as grandes clínicas, elas já têm aquela consolidação, elas já têm aquele fluxo habitual, e as pessoas já tá na cabeça o primeiro nome, entendeu? Quando pensa em fazer exame de ultrassonografia, já sabe, já tal. Então, se você começa a se posicionar de forma diferenciada, isso vai trazer mais pessoas para a sua clínica, vai trazer mais pacientes para você. E esse posicionamento, da melhor forma que eu vejo, é exatamente isso, essa relação com os colegas que vão te pedir paciente, que vão te enviar paciente, melhor dizendo, e com os pacientes propriamente ditos, principalmente aqueles que tiveram algum diagnóstico mais problemático, né? Principalmente aqueles diagnósticos mais graves. Então, se você mandar uma mensagem procurando saber como ele está, eu acho isso muito legal. E aí você faz uma coisa que os grandes players não fazem, ou pelo menos a maioria deles, pode ter certeza, não fazem. É uma forma de você começar a nivelar esse jogo. Se a gente aproveitar esse pouco atendimento para fazer um atendimento mais intenso, gerando mais valor para as pessoas, e aí eu estou falando dos pacientes e dos colegas,
dos médicos, a gente começa a nivelar esse jogo. Porque os grandes, eles têm um fluxo acentuado, então fica tão pilhado ali aquele dia a dia, que é muito pouco provável que eles pensem nisso. E não é tirar pacientes deles, não, eles vão ter que continuar com a rotina, mas é gradativamente arrebanhando uma fatia maior do mercado para a gente. Então essa é uma sacada. Eu tenho uma crítica já antiga com relação ao ensino, e isso não é só o ensino da faculdade de medicina, é o ensino da forma geral, e vou dizer que não é só de ensino superior, eu acho que isso poderia começar em fundamental, ensino médio com certeza, e a gente tem essa deficiência tanto em finanças quanto em marketing. Eu acho que seriam profissionais muito melhores preparados para encarar o mercado de cara, é aquela coisa de você encarar a vida de frente, e a vida te ensina na pancada mesmo, não perdoa, mas seria uma forma de te deixar mais preparado, mais cascudo para entender quais seriam os melhores posicionamentos, porque também me referindo àquele vídeo mais anterior de abril, a gente peca muito por deficiência de educação financeira, porque caso a gente tenha um pouquinho, não precisa ser muito não, um pouquinho de entendimento disso, talvez num momento como esse, muita gente estaria melhor, estaria com um caixa mais seguro e talvez tivesse mantido aí pelo menos uns 2, 3 meses com mais tranquilidade, porque reza a cartilha da boa educação financeira que você mantém um caixa de pelo menos 6 meses, não só pessoa física como pessoa jurídica também. Então isso é uma regra básica de montar caixa, montar uma reserva de emergência. E a outra sim, o marketing, porque é com essa pegada que as grandes empresas chegam nos grandes posicionamentos de mercado. É através de marketing, é através de promoção, e a promoção não é diminuir custo, não, promoção de mostrar o seu produto, mostrar o que elas fazem, ter um bom relacionamento com seus clientes, o pós-venda é fundamental, tá? E é de maneira geral, isso aí é óbvio que a gente pode incluir isso no mercado de saúde, por que não, né? Porque nós estamos vendendo a nossa mão de obra, nós estamos vendendo o nosso tempo, e é uma mão de obra muito especializada, é uma mão de obra muito fundamental, muito necessária, né? É uma necessidade básica, saúde. Então, assim, e a gente se doa em tempo e serviço especializado. Então, nada mais justo do que a gente ter um entendimento de como nos posicionarmos com relação à venda desse serviço. Então, não tem nada de errado. Eu acho que na verdade, a educação, de uma maneira geral, peca com relação a isso, porém, também a gente não pode terceirizar todas as falhas que acontecem para Estado, para o colégio, seja lá para onde for. A gente tem que encarar nossas deficiências e correr atrás, porque a informação hoje em dia parece assim. Então, é só em 2 cliques você chega num material de qualidade, com ensinamentos fantásticos, e essas deficiências precisam ser supridas. E é disso que eu tento falar aqui. Eu não vou falar de finanças de uma maneira mais objetiva, mas pelo menos com relação a marketing eu tô me empenhando para trazer alguma coisa para vocês. Estou executando aquilo que eu falo para vocês, eu estou tentando executar também. Já venho executando, mas muitas sacadas aparecem quando eu estou aqui, trocando ideia com vocês. E aí eu vou agilizando aquilo ali. Por quê? Aí também entra uma outra questão. Vamos falar de sucesso?
Sucesso é algo muito particular, né? Você vai definir sucesso, as pessoas vão falar N coisas. Tem gente que vai falar sucesso porque eu sou rico, sucesso porque eu tenho uma família muito bem estruturada, sucesso porque, enfim, sucesso é muito vago. E eu fiquei pensando nisso, como é que a gente pode definir sucesso, né? Então, sucesso nada mais é do que você atingir uma meta. Então, por exemplo, se você tem vontade de emagrecer e você emagrece, sucesso. Esse é o objetivo, é uma meta alcançada. Então, se a gente pensa em questões empresariais ou profissionais, o sucesso, você mede o seu sucesso de acordo com aquela sua meta. Então, se o meu sucesso era eu queria ter uma clínica com grande atendimento, com diversos meios diagnósticos diferentes, eu tenho sucesso. Eu atingi o sucesso. Depois começou a ser o sucesso ser uma meta de atendimento, um número de pessoas atendidas. Cheguei lá. E o que acontece? Então, assim, chegar ao sucesso, se você tem disciplina, se você sabe respeitar o tempo, se você tem paciência, você atinge o sucesso. Com um pouquinho de técnica, com um pouquinho de prática, levando ali na cabeça todo dia, porque também não é fácil, é um leão por dia mesmo. Inclusive, um sócio meu diz assim, o problema não são os leões diários, o problema são as antas no meio do caminho. E essa frase é sensacional. E é exatamente isso. Não só os problemas que aparecem, mas ainda aquelas dificuldadezinhas que um ou outro te coloca pela frente. E vai aparecer, gente, vai aparecer. Infelizmente o mundo não é azul bebê nem cor de rosa, né? Então vamos focar naquilo que a gente tem condição de fazer, e uma delas é essa, a gente aprender como nos posicionarmos e como ter um pouquinho de cuidado com o dinheiro que a gente recebe também, porque dinheiro não leva desaforo para casa, tá legal? Então, quando você atinge determinado nível de sucesso, nessa questão, por exemplo, de clínicas, né, de ultrassonografia, e você começa e você chega num nível de atendimento de muita gente, aquela base de entrar em contato com o colega, entrar em contato com os pacientes, ter um diálogo mais tranquilo com os pacientes, isso começa a ficar um pouco mais escasso com relação a tempo, com relação a concentração em relação a isso, a gente perde um pouco o foco nesse sentido. Então, quem está nessa agito de atendimento e correria do dia a dia, e aí aparece um problema, você acha que vai fazer alguma coisa, chega lá na clínica é outra porque apareceu uma intercorrência, luz que dá um pico e quebra teu equipamento. Não, isso aí chega a ser rotineiro, problemas. E aí a gente perde um pouco o foco quando chega nesse nível, e aí é que tá. Se você tem, porque as pessoas, mas eu sou muito... Se você tem esse pensamento, né, que eu sou muito pequeno, eu atendo muito pouca gente para ter uma competição com grandes clínicas que atendem todos os convênios. Para pensar, porque é exatamente essa a sua vantagem. Faz o problema virar solução. Se você tem um problema que atende pouco e você gostaria de atender mais, aproveita esse pouco atendimento para que você dê mais atenção, dê mais qualidade, dê mais valor, tanto ao seu paciente que está deitado ali, quanto para o médico que pediu. Não deixe essa oportunidade passar, porque é certeza de que seu movimento vai aumentar. Eu não tenho dúvida com relação a isso, tá legal? Então, é simples, é aproveitar essa condição que parece desfavorável e tornar ela uma condição favorável, tá bom? Então, esse é o papo que eu gostaria de ter com vocês aqui hoje, de trazer para vocês hoje, porque
Eu quero muito poder, e eu fico até ansioso, né? Eu fico ansioso de poder fazer com que vocês que estão me ouvindo absorvam essa experiência, sabe? E assim, mas eu sei que as coisas não brotam na cabeça. As pessoas precisam ir ouvindo pequenas doses. Porque quando a gente, em qualquer conhecimento, tá? Em qualquer nível de conhecimento, em qualquer nível de experiência, se a gente vai de A para B e você está num A pouquinho, você tem uma suposição de como seja o caminho para B. Mas alguém que já foi de A para B, a ideia que ele tem do percurso é absolutamente diferente, é absolutamente real. Ele já viveu aquilo, certo ou errado, ele já viveu aquilo. É como se você estivesse fazendo uma trilha no meio da mata. Se você vai numa trilha que alguém já fez a picada, fica mais fácil. Pode ser que apareça uma cobra que não tinha antes, pode ser, mas você pelo menos tem uma trilha. Então, mas a pessoa que está lá no destino, ela vai saber, por assim, olha, cuidado com o lugar tal, porque é bem pantanoso, você vai pisar num terreno meio esquisito. Tem uma pedra, por isso que eu fiz o contorno. Então, são muitas coisas que a gente ouve, que eu ouvi, não vou falar gente, que eu ouvi de pessoas que trilharam um caminho e meio que eu não dei muita bola, eu hoje lembro. Pelo menos eu lembro do conselho ou de ter visto, mesmo que não tenha sido falado, mas que eu vi e que de repente eu posso não ter dado atenção àquilo que eu presenciei e hoje eu percebi, falei, caramba, aquilo foi importante. Mas eu negligenciei naquela época, mas hoje eu sei que seria importante, que é importante. Então esse é o recado aí desse vídeo. Estou muito feliz aí com a participação de todos e bola para frente que a gente tem muita coisa para fazer ainda aqui com a galera Ultrassônicos. Valeu, gente, até o próximo vídeo, muito obrigado, e quando a gente tiver oportunidade, vamos trocar esse papo ao vivo também. Eu hoje ia até fazer ao vivo, mas eu resolvi gravar. Eu acho que eu poderia ser mais dinâmico falando isso daqui para vocês, só para dar uma ligada em relação ao mercado aí, vai dar uma mudada em breve. A gente também depende muito da cidade, né? Tem isso também. De repente tem gente que está numa normalidade já, num fluxo habitual, mas serve para muita gente se ligar com relação ao marketing, finanças e posicionamento aí, tá bom? Valeu!